Bom dia, amados irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos. Meus irmãos, eu estou assim, estupefato ou com a ignorância, ou com a disfarçatez, ou com a cara de pau moral, né, desses líderes religiosos e das pessoas em geral nos dias de hoje. Gente, é muita incredulidade, né? E saiba de uma coisa, incredulidade é uma coisa terrível, meus irmãos. A incredulidade é a única coisa que é falta de justiça, né? A justiça de Deus se dá exatamente pela equidade, né? Pela equidade. Não é pela iniquidade. O iníquo é exatamente o Deus desse século. É o diabo. É o homem mau que habita dentro de cada um de nós. E o que está fazendo o religioso? O que estão fazendo as pessoas que não enxergam? Elas continuam dando lugar a isso, gente. Eu realmente não consigo me conformar, porque o nosso objetivo é gerar Cristo nos irmãos, é gerar uma mentalidade conformada com as coisas de Deus e não conformada com as coisas desse século, com a iniquidade do homem, com a sua vontade perene de querer ser Deus. Gente, é todo mundo querendo ser Deus, todo mundo passando no lugar. Você vira a esquina, nego diz, Deus te abençoe. Quer dizer, manda em Deus e ainda abençoa os seus irmãos. É muita cara de pau, né? Ou é um repetidor que não pensa, né? Não pensa no que está dizendo. Ora, você tem que pensar no que diz, gente. A gente é responsável pelos nossos atos, pelo aquilo que sai da nossa boca. Pô, se você falou uma coisa contra o governo e não provar, rapaz, você vai preso. Aí você chega para os outros e diz qualquer coisa que pensa. Não é assim. Tenha responsabilidade com o que fala, meu irmão. Olha o que você está dizendo. Pensa no que você está dizendo. Eu vejo as pessoas, rapaz, serem contaminadas de um modo assim tão ridículo, tão bobo. Gente, que se a pessoa pensasse um pouco, a pessoa não seguia esses homens. Esses homens só estão formatando a mente delas para poder... São lobos vorazes, estão ali querendo devorar o teu dinheiro, filho. Você custa tanto para ganhar esse dinheiro. Você precisa do seu dinheirinho para ver o seu papai que está doente, o seu filho que está com problema. Aí você chega e dá ali para o moço na igreja. Rapaz, pensa no que você está fazendo, criatura. Pensa nas coisas que você está fazendo. Você podia ajudar tanta gente pobre, miserável, como a nós mesmos, né? Como a nossa própria família, quanto os nossos próprios irmãos. Porque é nossa obrigação cuidar primeiro dos nossos, para depois cuidar dos outros. Porque afinal foi esses que Deus botou na nossa mão, né? A nossa família de casa. Mas nós temos compromisso com toda a humanidade. Mas não com os lobos vorazes. Gente, tem que olhar, tem que analisar tudo o que acontece ao seu redor. Tem que pensar um pouco, não tem não? Eu acho que tem. Rapaz, quando eu vejo as pessoas fazendo o que fazem, do jeito que fazem, a pessoa não tem nem noção, gente. A coisa está tão triste, a incredulidade e a apostasia está tão grande, as pessoas não raciocinam, nem pensam, elas vão agindo, sabe? Parece que a vida é uma coisa insuportável para elas, que elas vão agindo assim de supetão. Gente, não é assim não. Você não é um morto-vivo. Parece, né? E na realidade espiritual o é. Mas na realidade física não são. Então por que agem assim, como mortos-vivos? Né? É um mundo de mortos-vivos, gente. É um bando de zumbi andando na Terra. A gente tem que pensar sobre isso, refletir um pouco. Os próprios senhores do mundo estão debochando da gente. Olha os filmes dos zumbis aí. O que ele está mostrando? Que nós somos mortos-vivos. Que nós não passamos disso. Percebe? Isso é deboche dos donos do mundo, dos Illuminatis aí da vida, mostrando para nós que o quão ridículo eles nos acham que nós somos. Gente, a gente tem que reagir a isso. Mas como é que a gente reage? Batendo nele, brigando com ele? Não.
Não. Mudando a nossa mentalidade e mostrando para eles que eles é que estão na contramão da história, porque eles só visam seus próprios interesses, só visam seu próprio umbigo, só visam se locupletar de vantagens contra os seus irmãos, quando o mundo é de todos, não é deles não, rapaz. Ele está pensando que ele é dono do mundo só porque ele tem mais dinheiro, é? Quem ele pensa que é? Ele vai ser colocado no lugar dele, você pode estar certo disso. Pode demorar um pouquinho, se não for por bem, é por mal. Se Deus não consegue mudar do jeito dele as obras do homem, vai botar ele com um câncer, vai botar ele com uma doença ruim, porque ele tem que se curvar à vontade de Deus. Gente, é de um jeito ou de outro. Você está pensando que esses grandes líderes mundiais que não obedecem à vontade de Deus, eles vão ficar impunes com relação a... Não fica não, filho. Doença ruim foi feita para isso. Essa é a peste que assola o meio-dia, entendeu? Agora, para de ficar pedindo a Deus para te livrar das coisas que Deus faz contigo. Porque se Deus está colocando um problema na tua vida, é para que você venha a crescer e a melhorar na graça e na sabedoria. Porque Deus não está preocupado com a tua satisfação física aqui embaixo, não, filho. Eu vejo pastores fazendo campanha, gente, isso é um absurdo. Uma campanha a favor da carne do homem. Gente, vamos melhorar a nossa vida carnal, a nossa família, os nossos filhos, não sei o quê. Gente, isso é bonito. Mas uma religião, alguém que está dizendo, mostrando para você que você está buscando Deus e faz isso, rapaz, você tem que pensar um pouco. Gente, vocês têm que refletir um cadinho. Religião não pode fazer um negócio desse, porque a carne nada tem a ver com o espírito. Entenda isso. A carne é consequência de uma vida espiritual maravilhosa. Você não tem vida espiritual, como é que te benesse na vida? Rapaz, a palavra de Deus diz, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E o mais, aquilo que você necessita para você sobreviver com um mínimo de dignidade, isso Deus te dá. O resto, com o seu trabalho, com o seu esforço, você galga, gente. Você já foi abençoado com toda a sorte de bênçãos na cruz de Cristo. Está lá em Efésios 1, versículo 3. Vai lá e lê, gente. Vocês não adoram ler a Escritura? Vocês não são movidos pelo Espírito, vocês são movidos pela Escritura. Então vai lá na Escritura e confere. Vê se o que eu estou falando é mentira, não é não. Eu estou falando a verdade. A gente fala a verdade, a pessoa parece que bloqueia tudo na mente. Parece que apaga o que você está dizendo, parece que você não falou nada. A impressão que tenho, muitas das vezes, é que eu estou falando para tolos. E eu não estou. São pessoas inteligentes, como eu sou. Eu sou um cara inteligente e eu tenho certeza de que você também o é. Mas como é que você nem sequer escuta e mede aquilo que a gente diz? Você não mede, cara. Você está com a mente tão comprometida com a marca da besta que você não consegue ver. Rapaz, isso aqui é a marca da besta. Condicionamento psicológico, mensagens subliminares constantes. Ele fica ali acariciando o teu ego, ele fica ali alisando você, ele fica dizendo que você tem que servir a ele, porque ele é o seu líder, ele é o seu pastor, ele é o seu presbítero. Gente, ele está fazendo a sua cabeça. Ele está lavando, fazendo uma lavagem mental em você. É preciso que você acorde, criança. Você não está submetido a homens. Você é submetido a Deus que está no céu do entendimento. Céu, já falei, não é lá em cima. Céu é aqui dentro. É dentro de você, filho. A nossa vida é uma vida mental. E a gente, através da nossa mente transformada, uma mente sã, a gente tem uma vida resultante de uma vida sã. É por isso que as pessoas aí falavam antigamente mens sã in corpore sano. Exato, está perfeito isso. Se a mente é sã, o corpo vai ser são. Mas se a mente é doente, o corpo vai ser doente. Então o que está acontecendo com as pessoas desse mundo? Estão todas doentes. Aí o cara vai procurar cura. Não é assim, filho. Você não vai encontrar cura.
Primeiro você muda a sua mente, depois você muda as suas atitudes e aí, consequentemente, você leva uma vida melhor. Entende? Mas não é buscar a vida melhor porque você está tendo uma vida pior e aí você acha que tem que buscar a Deus a partir de Deus. Ninguém busca a Deus. Não há um que o busque. Não há um que o busque. Isso está lá em Romanos 3. Romanos 3 diz que ninguém busca a Deus. É Deus que nos busca. Se Deus não buscar, não adianta nada, filho. Não adianta você ficar num chororô constante. Oh, meu Deus! Não adianta, filho. Não adianta. Se esforça, vai procurando levar uma vida melhor, procura ter benevolência com as pessoas, procura ter uma vida menos egoísta, menos centrada em você e mais centrada no mundo. Ajuda as pessoas que estão ao seu redor. Se você começar a agir assim, quem sabe Deus não fala contigo. Não é verdade? Porque você busca, e não fala contigo. Não fala. Ah, porque Deus falou comigo. Mentira! Você sequer sabe como é que é Deus falando com você. Eu asseguro isso a você, porque eu também era assim. Eu também ficava ali ajoelhado, não adianta ajoelhar, filho. Deus não se condói com o teu ajoelhamento. Ah, porque aquele que é cristão está com os pés para trás. Não adianta nada isso, não. A sua oração não muda a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Entenda isso. Oração é falar com Deus. Falar com Deus não é se prostrar e ficar pedindo pelos outros. Às vezes a gente pode até pedir, mas a gente vai pedir Você acredita em sã consciência que eu vou orar pelo meu governante? Você acredita mesmo que eu vou fazer isso? Eu não vou fazer isso não, meu irmão. Você me perdoa. Eu vou fazer com que Deus cumpra a sua vontade boa, perfeita e agradável na vida do meu governante. Porque senão eu sou macumbeiro, eu estou fazendo oração contrária à vontade de Deus. Entenda, eu não posso orar contra Deus. A minha oração não muda a vontade de Deus. Mas uma coisa fica patente que eu estou contra Deus. Olha só, eu sou contra Deus, porque eu sou contra a vontade dele. Se eu sou contra a vontade dele, eu sou contra ele. Percebe isso? Não sei se vocês já percebem que essas como é que se diz assim? Intercessões incessantes não levam você a coisa nenhuma e a lugar nenhum. Não sei se você já percebeu, só existe um intercessor entre o homem e Deus. E esse intercessor chama-se Jesus Cristo. Esse é o único intercessor. Não há outro. Porque se você disser que há outro, porque o pastor disse, que o padre disse, que o papa disse, querido, eu vou falar, então você é um crédulo, né? Você é um crédulo. Você é uma pessoa muito inocente. Você é um inocente. Você é uma pessoa que ainda está vivendo, né, numa inocência que chega a dar raiva, não dá nem para conversar com você. Porque a tua inocência é tão medonha que não dá para conversar com você. Rapaz, isso é inocência demais. Não existe ninguém tão inocente. Mas burro eu sei que você não é. Você é uma pessoa inteligente. Então bota a cabecinha para funcionar, gente. Bota a cabecinha para funcionar, começa a olhar o mundo ao teu redor, começa a olhar as pessoas que estão ao teu redor, começa a observar aquelas pessoas que realmente dizem a verdade para você. Não seja apenas um crédulo. Não é assim, ser crente não é ser brocoió dos outros não, rapaz. Ser crente não é... Ah, não, porque eu sou uma pessoa de fé. A fé... Eu estava conversando ontem na mesa do Cordeiro com algumas pessoas, com o Paulo, com o Alex Navarro, com algumas pessoas aqui, né? Numa sala do Zelo, onde os áudios, né? Os áudios da graça são replicados ali para que as pessoas possam ouvir, né? E fazer uma mesa do Cordeiro, mesa dos pães da proposição. Ou seja, se alguém falou, está sujeito a ser, como é que diz assim, a sua palavra, ela está sujeita a ser posta na mesa
sacudida para ver se dali é uma palavra de Deus ou se é uma palavra do homem. Percebe? Isso é pão, mesa dos pães da proposição. A religião te ensinou a fazer isso? Não. Você sabe por quê? Porque lá fica um sujeito falando e um monte de pessoas, que nem eu, que me senti um pateta, ouvindo. Por que um pateta? Porque ele não é doutor da lei para me ensinar alguma coisa. Não é. A palavra de Deus tem que estar dentro de nós. Então tem que ser uma mesa redonda. Ele fala, eu falo, o outro fala, entendeu? Ah, mas aí vira bagunça. Não vira, não. Com pessoas educadas e ordeiras, não vira, não. Agora, com os homens desse mundo, que tudo querem ofender para fazer prevalecer a sua vontade de Deus, porque eles se sentem deuses. Aí a vontadezinha dele não é satisfeita, aí ele quer pisar no irmão do lado, percebe? O que eu estou falando? Eu estou falando com espirituais, amados. Eu não estou falando com pessoas naturais. As pessoas naturais têm reações infantis. Você vê isso na televisão. O sujeito é contrariado, pega o celular e joga na parede. Isso é atitude de uma pessoa adulta? Claro que não. Isso é uma atitude intempestiva de uma criança mal educada. Que tem que levar é palmada, percebe? Tá faltando é palmada nesse mundo. Ninguém bate mais no popô do filho para educar, não, pois a própria palavra de Deus diz que tem que fazer isso. Ah, não vou fazer porque alguém vai me processar. Então me processe, meu irmão, porque quando meu filho me desobedece, eu bato no popô dele sim para corrigir ele. Porque se ninguém botar freio nele, ele vai ser um sujeito devoluto. Alguém tem que ensinar ele que tem que ter freio. Ele tem que respeitar alguém. Ele tem que obedecer ao princípio da ordem. E a ordem vem de Deus. E como Deus não está na terra para educar o meu filho, então educo eu. Percebe o que eu estou dizendo, criatura? Não é deixar fazer o que quer, não. É por isso que o mundo está indo do jeito que está. Todo mundo quer deixar as crianças ser do jeito que é. Não é verdade? Presta atenção no que eu estou dizendo, eu estou falando a verdade, criança. Eu não estou inventando nada da minha cabeça, não. Que não esteja escrito na Escritura com anteparo na palavra de Deus. Com anteparo na verdade. Não é possível que isso não toque dentro de você e que você não veja isso de uma maneira... Não precisa ir comprovar em algum lugar, não. A palavra de Deus, ela atesta dentro de nós, percebe? Se ela é palavra de Deus, dentro de você, aquilo ali tem que incomodar, aquilo ali tem que dizer, não, isso daí o que o cara está falando é verdade. Mas você tem que ter isenção na sua mente para poder entender o que a gente fala. Você tem que parar de ser um senhor doutoral que tudo sabe, que tudo pensa, que tudo que passa na mente da sua cabeça é a verdade. Passou aqui na cabeça sua... não, essa é a minha verdade. É a minha verdade, aquela ali é a sua verdade. Isso não existe, meu irmão. Verdade só há uma. Não tem duas, não. Não existe a minha verdade e a sua verdade. Existe a verdade do reino de Deus, que é Cristo. Ele é unidade com todos nós. Perceba, você é uma unidade com Deus. Você ainda não percebeu isso, não? Pois eu vou dizer uma coisa para você. Todos, absolutamente todas as pessoas desse mundo trazem Deus dentro de si. Ah, mas o cara é um marginal, é um vagabundo. Ele tem uma parte de Deus dentro dele. Senão ele não vivia, meu filho. Ele não andava aqui na terra. Essa parcela divina que está dentro de nós chama-se Espírito Santo. Nesse homem que tem uma vida devoluta, ele está apagado. Percebe? Ele está apagado. Está apagado dentro de você, dentro do outro. Mas uma hora ele pode ressurgir. Se você for um chamado escolhido de Deus, você vai entender o que eu estou dizendo. Existe um dom de fé que é colocado. Esse dom de fé não é fé do jeito que o homem entende, de ligar uma coisa e saber que vai acontecer. Não, isso a gente até falava ontem na mesa. É a fidelidade de Deus. Se você crê, você crê em quê? Você crê no Evangelho. O que é crer no Evangelho? Crer no Evangelho é crer na Boa Nova. E o que é a Boa Nova? A Boa Nova é o perdão do pecado. Olha, chegamos nisso. Se você crê que você foi perdoado e reconciliado com o Deus Santo, você começa um processo de ativação do Espírito Santo em você.
Percebe? Esse processo é chamado batismo da morte, que é o único batismo. Não existe batismo das águas, isso não existe. Isso é coisa de judeu, isso é coisa do tempo da lei. Nós estamos na graça, só há um batismo, uma só fé, um só Senhor. Entendeu? O batismo que a gente se batiza é o batismo da morte de Cristo na cruz por nós, porque Ele é o nosso Salvador. Quando você morre no batismo da morte, você é ressurreto, é uma nova criatura. Esse é o princípio restaurado de Deus em você, criança. Você muda a sua mentalidade deformada de Adão pela mentalidade conformada de Cristo Jesus. Conformada com o quê? Conformada com a obra que Ele fez por cada um de nós. E essa obra, você acreditando na fidelidade de Deus para com toda essa obra que Ele fez, você é batizado no Espírito Santo. É assim que funciona. Não existe quem falar diferente disso para você é mentiroso. Eu asseguro isso a você. Porque o batismo no Espírito Santo é um batismo de morte e ressurreição. E quando você morre com Cristo e você é ressurreto em novidade de vida, você é nova criatura. Percebe? O que Nicodemos não fez. Nicodemos não fez isso. Então ele não era novo nascido, percebe? Mas nós podemos ser, através disso. E deixamos de ser filho do papai e da mamãe e passamos a ser filho de Deus. Cristo foi gerado dentro de você, entendeu agora o que eu estou dizendo, amado? Amada, é Cristo sendo gerado em você. Você se tornou um com Cristo. Você entrou na unidade do reino. É o quinto princípio. O quinto princípio é o princípio da unidade. Você passa a ser um com Cristo e Cristo é um com Deus. Logo, você é um com Deus. Exatamente. A está para B, assim como B está para C. Logo, A está para C. É exatamente assim que funciona. Você está para Deus. Você agora é filho de Deus. Por quê? Porque você foi conectado pelo único caminho possível de chegar a Deus, que é Cristo. Entendeu agora o que eu estou dizendo? Você foi pelo caminho e encontrou Deus. Por quê? Porque Deus fez esse caminho de volta até você. Não foi você que foi buscar Deus. Para com isso. Porque pela fé nós somos salvos. Pela fé em quem, amado? Isso a gente estava debatendo ontem na sala. Pela fidelidade. Substitua a palavra fé pela palavra fidelidade. Fidelidade de quem é sua? Não, você não tem fidelidade com ninguém. Você pode ter assim com a sua esposa, até com o seu filho. Isso é verdade. O homem tem fidelidade, sim. Mas a única fidelidade válida para a salvação foi a fidelidade de Cristo. Foi a fidelidade de Cristo em Deus que fez ele cumprir a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, ou seja, obedecer, diferente do Adão lá atrás que desobedeceu, deixou de ouvir a voz da unidade e passou a ouvir a si próprio. Quando você deixa de ouvir a unidade, que é Deus, a unidade, o Todo-Poderoso é Deus, filho. Então, quando você está conectado ao todo, você tem a mente desse todo. Essa é a mente de Cristo. Você está conectado em unidade com a mente de Cristo. Você não pensa exatamente igual ao Rodolfo, igual ao Marco, igual ao Paulo, igual ao Navarro, igual a Luciene. Não, você pensa diferente. Mas, vamos dizer assim, o todo está dentro de você. Então, o teu pensamento pode variar um tiquinho para ali e para lá, mas o pensamento é o mesmo. Tá certo? A maneira de focar esse pensamento pode variar um pouquinho de pessoa para pessoa, mas o foco é o mesmo, percebe? Essa é a multiforme sabedoria de Deus. Eu não vou falar daquilo que eu tenho dentro de mim, que é Cristo dentro de mim, do mesmo jeito que a minha esposa vai falar de Cristo dentro dela. Ela vai falar um pouco diferente. Mas o conteúdo programático de Cristo é o mesmo. Perceba? É o mesmo. Porque a verdade é uma só, não tem duas. A maneira de contar a piada pode ser diferente, mas a piada é a mesma. A maneira de contar um conto pode ser contado de maneiras diferentes, mas o conto é o mesmo.
é Chapeuzinho Vermelho, e assim vai. Você não ouviu quando criança vários contos? Eu estou fazendo uma semelhança com isso. Cada um ouviu esse conto, né, por uma maneira e vai contar da sua maneira, mas eles vão falar da mesma coisa, percebe? Da mesma coisa. É isso que nós estamos dizendo. A verdade está dentro do homem, mas é preciso despertar o Cristo, que é o caminho, o modelo, o formato espiritual, para você atingir esse Deus Todo-Poderoso. Porque Ele mandou o Filho vir na frente para te mostrar o caminho. Percebe? O caminho é Cristo. O caminho não é a religião. O caminho não é o religioso. Não é a minha religião que você fala ali. Rapaz, você está doente da cabeça, é? Rapaz, você não sabe o que é verdade, o que é certo, o que é errado, não, é? Jeová, isso é muita contaminação. Essa é a apostasia que se fala nesse mundo. As pessoas estão apóstatas da fidelidade, da fé, da fidelidade em Cristo. Quando você está apostatado da fidelidade em Cristo, que é o perdão de Deus, perceba, Cristo é o perdão de Deus. Nós éramos infratores, menores infratores. Essa é a nossa situação. A gente foi para a FEBEM de Cristo. FEBEM de Cristo. Está todo mundo lá na FEBEM de Cristo. Entendeu? Aprendendo com Cristo como é que chega lá em Deus, novamente. Porque a gente esqueceu lá o papai lá atrás. Esqueceu. Muitos falam do papai, mas ninguém... vou buscar o papai. Não vai. Se ele não vier te buscar, você não volta. Não volta, não. Se ele não mandar um chamado para você voltar para ele, não volta não, não consegue. Você vê que a gente tem pregado para tantas pessoas, pouquíssimas são as pessoas, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Percebe o que eu estou dizendo? A gente fala, a gente é trombeta do Evangelho. Não estou falando à toa, eu tenho certeza disso. Eu tenho convicção de que aquilo que eu estou falando tem um coração ensinável que vai chegar àquela palavra. O resto é dura cerviz. Eu vou falar e não vai entrar, porque ele se nega peremptoriamente a acordar, ele só acredita em si próprio, ele continua sendo Deus de si mesmo e Deus jamais vai ser Deus desses. Ele é soberbo, percebe? Deus resiste aos soberbos. Deus não vai condoer o seu coração com você. Mas eu aceitei Jesus. Mas eu não sei. Meu filho, sabe para que serviu o teu aceitar Jesus? Eu lamento muito te dizer isso. Não serviu para nada. Porque não é a gente que aceita Jesus, não é a gente que aceita Deus, é Deus quem nos aceita, antes da criação do mundo. Ou então, filho, não tem compromisso contigo. Ele vai dizer para você, eu não te conheço, entendeu? Eu não te conheço, é duro, mas é a realidade, a escolha dele, não é sua não. Porque eu escolhi amar Deus, é mesmo, né? Rapaz, ele não te conhece, eu digo para você, ele não te conhece. Se ele não veio aqui, se ele não deu a mensagem para acordar você, você não acordou, você não é de Cristo. Não é de Cristo. Eu lamento te dizer. Mas é muito duro, essa não é a mensagem de Cristo. É sim. Eu estou falando para aqueles que Deus manda falar. E você, eu tenho certeza que é uma delas, as pessoas. Porque se não fosse, meu filho, você sequer tinha ligado o dial. Você já tinha mudado de canal, percebe? Você pode até se enganar, você chegar e cair no meu canal, vamos dizer assim, espiritual, e começar a ouvir a minha voz. Mas se você não é ovelha de Deus, você vai mudar o canal. Percebe? Vai mudar na mesma hora. Porque você não suporta as palavras que eu disse. Você vai falar, esse homem é um maluco, esse homem é um doido. Mas não sou não, filho. Eu estou lhe dizendo a verdade. A verdade para a vida eterna. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E eu digo a você, eu sou o que sou. Por quê? Porque eu sou um com Cristo. E eu quero que você se torne também. Se você não for um com Cristo, você jamais será um com Deus. Percebe? Porque ele é o caminho, ou seja, só existe um jeitinho de você entrar no céu desse entendimento. Você pode entrar no céu de outros entendimentos. Mas do entendimento do reino de Deus, não consegue captar. Você não consegue sintonizar esse dial, né, do rádio para você conectar esse canal. Percebe? Então é uma coisa complicada para as pessoas que são complicadas, mas é simples para os simples.
percebe? Aqueles que são simples, eles entendem aquilo que é simples. É uma coisa da percepção. Não precisa ser uma percepção extrasensorial, não. Uma percepção normal, como a minha, como a sua. Nós não somos pessoas excepcionais. Não somos. Somos pessoas normais. No entanto, nós conseguimos sintonizar o canal de Deus. Percebe? Porque ele assim o quis. Porque foi ele que quis. Não fui eu que escolhi isso. Não sou eu que escolho Deus. É Deus que me escolhe. Deu para perceber a grande diferença entre você ser escolhido e entre você querer escolher? Não adianta a religião querer pregar para todas as pessoas, porque não são todos que vão acordar. Agora, a gente prega para a maioria. Isso é público, não é? Eu estou falando publicamente. Mas eu garanto uma coisa para você. Só vai ouvir aquele que é ovelha. O que não é, ele muda o canal, ele desliga, ele bota negativo para mim lá no YouTube, ele me xinga no Facebook, entendeu? É simples assim. E é a verdade. Você acha que eu vou me sentir ofendido? Claro que não. Estou um pouco me lixando para a ofensa dele. Porque ele está sendo uma pessoa despeitada que não consegue entender aquilo que eu estou falando. Eu lamento por ele. Gostaria muito de poder ajudá-lo. Mas Cristo disse assim, a mulher ali que veio pedir para a filha dela, que era uma gentílica, ele estava pregando para o judeu. Perceba isso. O próprio Cristo está pregando para o judeu. Ele disse, querida, eu não posso te atender agora, porque eu estou falando aqui para as ovelhas perdidas da tribo de Israel. Por isso que ele veio. Ele veio. Aí quando chegou na época da cruz, aí ele entendeu o processo todo. Ele sabia disso, né? Claro que ele é Deus, né? E sabia o processo todo. Mas naquele momento, o foco dele era as ovelhas perdidas da tribo de Israel. Ele foi ali para isso. Para isso é que ele botou os apóstolos da lei para pregar para os judeus. Aí você pega a escritura, veja o absurdo do que eu estou lhe dizendo. Você pega a escritura que foi feita para os judeus, né? E quer atribuir a você. É isso que o religioso faz com você. Ele faz um mingau, uma sopa grossa, e quer enfiar a tua goela abaixo. Você não pode engolir essa gororoba, porque isso daí vai dar ânsia de vômito em você. Tá certo? Isso é vomitado pela boca de Deus. Você não pode misturar lei e graça. Tá certo? A lei é a escritura como um todo, mas a graça só está contida ali nas cartas paulinas, de Romanos até Hebreus. Só ali que está. Nem Atos dos Apóstolos é graça pura, tem graça misturada com lei ali. Em toda a escritura existe uma farofa. Antes era só lei, que era só para os judeus. Depois veio uma espécie de farofa. Lucas, quando escreveu o livro de Atos, ele fez ali uma gororoba, que ele estava falando de Atos dos Apóstolos. Só que ele tratou os apóstolos como um pacote só. Porque o Lucas não era um apóstolo, perceba. Lucas não era apóstolo de Jesus Cristo, escolhido por Jesus Cristo para ser apóstolo. Paulo foi em espírito, por isso ele não fazia parte do pacote. Então, quando Lucas pega e bota todo mundo num pacotão no livro de Atos, ele fez uma gororoba ali para as pessoas comerem. Então, o que acontece? Ele está falando de Pedro, Tiago e João, que são apóstolos da lei, e começa a falar de Paulo, que é apóstolo da graça. Misturou tudo, olha só. Olha o fermento dos fariseus aí. Esse é o fermento dos fariseus. Mas você tem que ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Não adianta querer te ensinar a Bíblia, eu não estou aqui para isso. Para isso tem tantos aí que querem te ensinar a Bíblia. Tem muita gente aí falando de conformidade com a Bíblia. Eu não vim para isso, não fui chamado para isso. Eu fui chamado para restaurar o princípio de Deus em você. Esse é o princípio restaurado de Deus. É gerar Cristo dentro de você, filho. É mudar a sua mentalidade. Porque se você mudar a sua mentalidade, você muda as suas atitudes. E mudou as suas atitudes, Cristo voltou. Percebeu? Percebeu a volta de Cristo? Qual é? A volta de Cristo é a sua mudança de pensamento. É a sua mudança de mentalidade. Quando todos mudarem a sua mentalidade, Cristo voltou. Porque ele já voltou para mim, gente. Ele já voltou para mim. Ele já voltou para um monte de pessoas que estão na graça. Tá certo? E quando isso acontecer, já foi consumado. Porque está tudo consumado antes da cruz. Antes da fundação do mundo. Antes que você pudesse imaginar, antes que você pudesse
ser concebido, eu já te escolhi. É assim que Cristo diz para nós. É assim que Deus diz para nós. Antes que o mundo fosse mundo, eu te escolhi. Eu te escolhi para botar nesse mundo. Para mostrar para mim mesmo e para você de que era possível ser um Cristo na Terra. Mas vocês não quiseram. Vocês quiseram experimentar a sua boa nova. Quer dizer, vocês resolveram ser os deuses de si mesmo. Ora, a partir desse momento que você se desconectou da unidade e passou a seguir a sua vida segundo seus próprios princípios, você pecou contra mim. Esse é um pecado. É um pecado de desobediência, de sair debaixo da mão de Deus e passar a seguir o caminho por si próprio. O livre-arbítrio é pecado, filho. O livre-arbítrio é pecado. Entendeu a situação? Essa é a situação. O livre-arbítrio é pecado. Então você... Não, eu sou livre, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tá certo, você tem todo direito, você faz. Mas você é o Deus desse século. Você é o Deus da sua vida. Deus jamais vai ser Deus na sua vida. Depois não queira correr pro colo de Deus, não, que ele vai dizer para você, eu não te conheço. Isso é o que eu tinha para compartilhar no dia de hoje com os irmãos, porque a gente... Então, crer e ser batizado é isso. Eu creio na fidelidade daquele que trouxe o Evangelho para mim. Qual é o Evangelho? A boa nova. O perdão de Deus. Eu acredito que Cristo é o perdão de Deus. Ele veio e simplesmente me perdoou. Então, se eu sou perdoado, eu sou reconciliado com Deus Criador. Deus me buscou, olha só, eu criei nisso, eu acreditei nisso. Então, eu acreditei na morte e ressurreição de Cristo. Então, como ele fez isso no meu lugar, eu faço isso junto com ele. Olha só, a partir desse momento, você foi ativado, você foi conectado. Então, você foi batizado na palavra. Você foi batizado na morte e ressurreição de Cristo. Você está salvo agora também na mente. Você antes tinha alma vivente, agora você tem espírito vivificante. Então agora o teu espírito, que é santo, porque ele é de Deus, não é seu, ele é de Deus, e agora ele foi ativado, agora você tem Espírito Santo em você. Então você não incorpora o Espírito Santo feito uma macumba. Você não recebe o Espírito Santo porque ele estava lá fora. Não, ele sempre esteve dentro de você. Porque ele era a partícula divina que fazia você andar, pererecar aqui pela terra. Percebe? É simples assim. Se você entendeu isso, você creu e foi batizado, você não só está na salvação eterna, que toda criatura da face da terra também o é. Todos voltam para Deus que o criou. Mas mentalidade crística só tem aquele que Cristo chamou. Se ele não chamou, não escolheu, então você não faz parte desse conjunto. Então eu estou falando é para esses. Eu estou falando para aqueles que são chamados e escolhidos de Deus. E eu quero crer que você que está ouvindo isso, com certeza o é. Porque você focou no dial, você focou na palavra de Deus que está saindo da minha boca. Porque a palavra de Deus não fica pererecando no universo, não. Ela está por aí, mas ela desce sobre aqueles que são de Cristo. Por isso é que existe a loucura da pregação do Evangelho. É nessa loucura que o teu amigo que está falando aqui é contido, tá certo? Então eu sou uma trombetinha, como tem tantas trombetas até muito maiores do que eu, trombeteando por aí e levando o evangelho da boa nova de Cristo, que é o perdão de Deus para todas as pessoas. Você creu no perdão de Deus, você creu que você foi reconciliado com o Deus Santo, você realmente é batizado na morte de Cristo. E a sua mentalidade vai ser mudada para a mentalidade de Cristo. Você vai crer na obra que Deus fez. E qual foi a obra que Deus fez? O sacrifício vicário, substituto de Cristo por você. Amém? Que a graça e a paz de Cristo seja com teu espírito, irmão. Graça e paz.